Ao encontro da sombra. O potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Merle Scott, editora Cultrix, canal Le Conde. Capítulo 52. A Barriga da Baleia, por Joseph Campbell. A ideia de que a passagem do portal mágico é uma transição para uma esfera de renascimento está simbolizada na universal imagem uterina da barriga da baleia. O herói, em vez de conquistar ou conciliar o poder do portal mágico, é engolido pelo desconhecido e, aparentemente, morre. Abre aspas, Mishenama, o rei dos peixes, projetou-se em sua ira à tona d'água. Escamas rebrilhando à luz do sol, escancarou a enorme mandíbula e engoliu Canoa e Avata. Fecha aspas. Os esquimós do Estreito de Bering contam a lenda do ardiloso herói Raven, o Corvo. Um dia, ao secar suas roupas na praia, ele viu uma baleia nadando calmamente perto da arrebentação. Gritou: "Da próxima vez que subir para respirar, minha querida, abra a boca e feche os olhos." Esgueirou-se rápido para dentro de suas roupas negras, colocou sua máscara negra, apanhou algumas achas de lenha sob o braço e voou por sobre as águas. A baleia veio à tona e, como havia ele sugerido, abriu a boca e fechou os olhos. Raven precipitou-se pela mandíbula escancarada e foi-se garganta adentro. A baleia, espantada, fechou depressa a boca e mergulhou. Raven ficou dentro e olhou em volta. Os Zulus têm uma lenda sobre duas crianças e sua mãe que foram engolidas por um elefante. Quando a mãe chegou ao estômago do elefante, abre aspas, viu grandes florestas, largos rios, planaltos. De um lado havia muitos rochedos e muitas pessoas que ali construíram sua aldeia, e muitos cães e muitas cabeças de gado. Tudo isso havia dentro do elefante. Fecha aspas. Finn McCool, herói irlandês, foi engolido por um monstro de forma indefinida, conhecido no mundo celta como Paist. Chapeuzinho Vermelho, a garotinha do conto de fadas alemão, foi engolida pelo lobo. O amado herói polinésio, Maui, foi engolido por sua tataravó, Inenuitepo. E o panteão dos deuses gregos, com a única exceção de Zeus, foi engolido pelo pai Cronos. Hércules, o herói grego, ao passar por Troia na sua jornada de volta à pátria com o cinturião da rainha das Amazonas, foi informado de que a cidade estava sendo assolada pelo monstro que Poseidon, deus do mar, enviara contra ela. A besta vinha à terra e devorava os passantes na planície. O rei acabara de amarrar sua bela filha Hesione nos rochedos junto ao mar como um sacrifício propiciatório. O grande herói aceitou um preço para salvá-la. Quando o monstro emergiu à superfície das águas e escancarou sua enorme boca, Hércules mergulhou dentro de sua garganta, abriu o caminho a golpes de espada pela sua barriga e o matou. A popularidade desse tema enfatiza o ensinamento de que a passagem do portal mágico é uma forma de autoaniquilação. Fica evidente sua semelhança com a aventura dos argonautas nos rochedos móveis das Simplegadas. Mas aqui, em vez de sair para o exterior e ultrapassar confins do mundo visível, o herói vai para o interior de algo a fim de renascer. Seu desaparecimento corresponde à entrada do devoto no templo, onde será estimulado pela lembrança de quem e do que é, ou seja, pó e cinzas, a menos que seja imortal. O interior do templo, a barriga da baleia, e a região celeste além, acima e abaixo dos confins do mundo, são uma única coisa. É por isso que os acessos e entradas dos templos são flanqueados e defendidos por imensas gárgulas.
dragões, leões, matadores de demônios com a espada desembainhada, anões rancorosos e touros alados. Eles são os guardiões do portal, e sua função é afastar os incapazes de encontrar os silêncios mais profundos do interior do templo. São personificações que nos preparam para o aspecto perigoso da presença e correspondem aos ogros mitológicos que delimitam o mundo convencional, ou as duas fileiras de dentes da baleia. Eles ilustram o fato de que o devoto, no momento em que entra no templo, passa por uma metamorfose. Seu caráter secular fica no lado de fora. O devoto o despe, assim como a cobra abandona sua pele. Uma vez no interior do templo, pode-se dizer que o devoto morreu para a dimensão temporal e retornou ao útero do mundo, ou ao umbigo do mundo, ao paraíso terrestre. O significado dos guardiões do templo não é anulado pelo fato de que é possível a qualquer pessoa, em termos físicos, passar por eles, pois se o intruso for incapaz de sentir o santuário, ele, para todos os efeitos, não entrou no templo. Aqueles que são incapazes de compreender um Deus o veem como um demônio e, assim, se protegem de sua aproximação. Em termos alegóricos, portanto, a entrada no templo e o mergulho do herói através da mandíbula da baleia são aventuras idênticas. Ambas denotam, em linguagem figurada, o ato de centrar e renovar a vida. Escreve Ananda Coomaraswamy, abre aspas, criatura alguma é capaz de alcançar um grau mais elevado da natureza sem cessar de existir. Fecha aspas. De fato, o corpo físico do herói pode ser massacrado, desmembrado e espalhado pela terra ou pelos mares, como ocorre no mito egípcio de Osíris, o Salvador. Osíris foi encerrado num sarcófago e atirado ao Nilo por seu irmão Sete. Quando retornou dentre os mortos, seu irmão mais uma vez o massacrou, cortou seu corpo em 14 pedaços e espalhou-os sobre a terra. Os heróis gêmeos dos índios navarros foram obrigados a vencer não só as avalanches de pedras, como também os juncos que lhes retalhavam a pele, os cactos que os cortavam e as areias escaldantes que os sufocavam. O herói que já abandonou o apego ao ego está em condições de viajar pelos horizontes do mundo, de entrar e sair de dragões com tanta facilidade quanto o rei atravessa os salões de seu palácio. E aí reside seu poder de salvar, pois sua passagem e seu retorno demonstram a permanência do incriado imperecível em todos os opostos do mundo dos fenômenos, e que não há nada a temer. E foi assim que, em todo o mundo, aqueles homens que têm por função tornar visível na Terra o mistério da criação da vida a partir da morte do dragão, representaram o grande ato simbólico sobre seus próprios corpos e espalharam sua carne, como o corpo de Osíris, para renovar o mundo. Na Frígia, por exemplo, em honra de Átis, Salvador crucificado e ressuscitado, um pinheiro era derrubado no 22º dia de março e levado para o santuário de Cibele, a deusa-mãe. Ali, como se fosse um cadáver, era envolto em faixas de algodão e adornado com grinaldas de violetas. No meio do tronco, atava-se a efígie de um rapaz. No dia seguinte, tinham lugar as lamentações cerimoniais e soavam as trombetas. O 24º dia de março era conhecido como o Dia do Sangue. O sumo sacerdote extraía sangue de seus próprios braços e o apresentava como oferenda. Os sacerdotes giravam numa dança de derviches ao som de tambores, cometas, flautas e símbolos, até que, arrebatados pelo êxtase, feriam o corpo com facas para espargir com seu sangue o altar e o pinheiro. E os noviços, imitando o Deus cuja morte e ressurreição celebravam, castravam-se e desfaleciam.
Dentro desse mesmo espírito, o rei da província indica a meridional de Quilacari, ao completar-se o 12º ano de seu reinado, dia de solenes festividades, fazia construir um estrado de madeira recoberto por cortinados de seda. Depois do banho ritualístico numa cisterna, com grande cerimonial e ao som de música, o rei seguia para o templo a fim de prestar adoração à divindade. Depois subia ao estrado e, diante de seu povo, tomava várias facas extremamente afiadas e decepava o próprio nariz, as orelhas, os lábios, os membros e o máximo possível de sua carne. Ele ia lançando os pedaços de seu corpo à sua volta, até que, de tanto sangue perdido, sentia que estava para perder os sentidos. Nesse momento, sumariamente, cortava a garganta. Capítulo 53. A utilidade do inútil, por Gary Taube. Há mais de 2000 anos, o filósofo taoísta Chuang Tse escreveu várias parábolas exaltando as virtudes dos homens inúteis, feios e deformados, corcundas, aleijados e lunáticos, e das árvores nodosas, retorcidas e sem frutos. Uma dessas parábolas é a seguinte. Xi, o carpinteiro, viajava para a província de Xi. Ao chegar a Shu-Yuan, viu um carvalho ao lado do altar da vila. A árvore era grande o bastante para dar sombra a muitos milhares de bois e tinha centenas de palmos de circunferência. Elevava-se acima das colinas, com seus galhos mais baixos a mais de 2 metros do solo. Uma dúzia de seus galhos eram grandes o suficiente para que deles se construísse barcos. Debaixo dela havia uma multidão, como num mercado. O mestre carpinteiro não voltou a cabeça. Continuou em frente, sem se deter. Seu aprendiz lançou um longo olhar ao carvalho. Depois correu atrás de Xi, o carpinteiro, e disse: Mestre, desde o dia em que peguei meu machado e o consegui, nunca vi madeira tão bela como essa. Mas o senhor nem sequer parou para olhá-la. Por que, mestre? Xi, o carpinteiro, respondeu: Silêncio! Nem mais uma palavra. Aquela árvore é inútil. Um barco feito com sua madeira afundaria. Um caixão logo apodreceria. Uma ferramenta racharia. Uma porta empenaria e uma viga teria cupins. É madeira sem valor e para nada serve. Por isso alcançou idade tão avançada. Depois que Xi, o carpinteiro, voltou para casa, o carvalho sagrado apareceu-lhe num sonho e lhe disse: Com o que me comparas, hã? Comparas-me com árvores úteis? Existem cerejeiras, macieiras, pereiras, laranjeiras, limoeiros, torangeiras e muitas outras árvores frutíferas. Logo que seus frutos amadurecem, elas são despojadas e maltratadas. Os galhos maiores são cortados, os menores arrancados. Sua vida é mais amarga por causa de sua utilidade. É por isso que elas não vivem seu tempo natural de vida. São cortadas na primavera da vida. Elas atraem a atenção do mundo, do comum dos mortais. Assim se passa com todas as coisas. Quanto a mim, há muito tento ser inútil. Quase fui destruída diversas vezes. Finalmente, sou inútil. E isso é muito útil para mim. Se eu tivesse sido útil, teria conseguido crescer tanto assim? Além disso, você e eu somos ambas coisas. Como pode uma coisa julgar outra coisa, hã? O que pode um homem mortal e inútil como você saber sobre uma árvore inútil? Xi, o carpinteiro, despertou e tentou compreender o sonho. Seu aprendiz lhe perguntou: se aquela árvore tinha tão grande desejo de ser inútil, por que iria ela servir como altar? Xi, o carpinteiro, disse: Silêncio, nem mais uma palavra. Ela está apenas fingindo ser inútil para não ser ferida por aqueles que não sabem que ela é inútil. Se não tivesse se transformado numa árvore sagrada, ela certamente teria sido derrubada.
Ela se protege de uma maneira diferente das coisas ordinárias. Não conseguiremos compreendê-la se a julgarmos de modo ordinário. Existe também a narrativa de Chuang Tse sobre o Corcunda Shu, que apesar de seu corpo estranho, conseguiu cuidar bem de si mesmo e viver muitos e muitos anos até morrer de velhice. Essas parábolas ilustram a importância que os taoístas atribuíam ao aparentemente inútil, àquelas coisas que as pessoas e a sociedade evitam devido à sua falta de utilidade. Mais ainda, elas são metáforas que ensinam o sábio a honrar e até mesmo a cultivar sua própria inutilidade ou qualidades inúteis para poder viver uma vida plena e natural. Temas equivalentes existem na alquimia, nos contos de fadas e nos nossos sonhos contemporâneos. Por exemplo, os alquimistas atribuíam grande importância à obtenção da prima matéria, a substância que inicia o processo de transformação. No entanto, a prima matéria era descrita como veneno, urina e excrementos, ou seja, substâncias materiais inúteis, desprezíveis e perigosas. Nos contos de fadas, o inútil é personificado pelo abobalhado, um personagem estúpido, preguiçoso e aparentemente desafortunado, que parece não ter valor nenhum. Mas na maioria dos contos, o abobalhado transforma-se no herói. Esse tema também aparece no simbolismo dos sonhos contemporâneos. Tomemos, por exemplo, o sonho de Carlos. Uma moça está correndo freneticamente por uma varanda no alto de um prédio tentando escapar de alguém. De repente, ela tropeça, bate no parapeito e só não cai porque consegue agarrar-se. Ela está precariamente suspensa em grande perigo. Então surge um homem deformado, retardado, de aspecto horrível. Sua aparência assusta ainda mais a moça, mas ele estende a mão e a faz subir em segurança. Logo depois, vejo a mim mesmo num salão imenso onde está correndo uma espécie de cerimônia religiosa. De um lado do salão, vejo uma fileira de rapazes de aspecto idêntico, bonitos e bem vestidos. Eles estão de pé, rígidos. Do outro lado, há uma fila de pessoas aleijadas e retardadas, vestindo trapos. Elas se parecem com o homem que salvou a moça. Eu sei que preciso escolher um grupo para fazer parte dele. Decido unir-me ao grupo dos aleijados, e quando tomo essa decisão, eles gritam de alegria e festejam a minha escolha. Esse sonho é espantosamente semelhante às narrativas taoístas que louvam o inútil, um tema arquetípico essencial para o processo de individuação. A relatividade dos opostos. As parábolas reverenciando o inútil expressam duas características básicas do pensamento taoísta: a relatividade dos valores e o princípio da polaridade. O taoísmo retrata o princípio da polaridade pelo tradicional símbolo chinês do Yin e do Yang, que representa o lado sombrio e o lado ensolarado de uma montanha, e, por extensão, a existência de todos os pares de opostos. Como os dois lados de uma moeda, Yin e Yang, escuro e luz, inútil e útil, são polos complementares da natureza que nunca podem ser separados. De acordo com Chuang Tse, aqueles que querem ter o centro sem o seu recíproco, o errado, ou o bom governo sem o seu recíproco, o desgoverno, esses não compreendem os grandes princípios do universo nem as condições a que toda a criação está sujeita. Desse modo, alguém poderia falar da existência do céu sem falar da existência da terra, ou falar do princípio negativo sem falar do princípio positivo. E isso, claro, é um absurdo. Essas pessoas, se não se rendem à argumentação, hão de ser tolas ou velhacas.
Os taoístas perceberam que nenhum conceito ou valor singular poderia ser considerado absoluto ou superior. Se é benéfico ser útil, então também é benéfico ser inútil. A facilidade com que os opostos podem trocar de lugar é mostrada na história taoísta do fazendeiro cujo cavalo fugiu. Seu vizinho veio compadecer-se do fazendeiro, mas ouviu: "Quem sabe o que é bom e o que é mau?" Era verdade. No dia seguinte o cavalo voltou, trazendo consigo uma manada de cavalos selvagens que conhecera em suas andanças. O vizinho reapareceu dessa vez para congratular-se com o fazendeiro pelo seu golpe de sorte e ouviu a mesma observação: "Quem sabe o que é bom ou o que é mau?" Verdade. Também dessa vez. No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando a perna. De volta vem o vizinho, dessa vez com mais compaixão, apenas para ouvir pela terceira vez a mesma resposta: "Quem sabe o que é bom e o que é mau?" E mais uma vez estava certo o fazendeiro, pois no dia seguinte os soldados surgiram em busca de recrutas e, por causa da perna quebrada, o filho não foi convocado. De acordo com os taoístas, Yang e Yin, luz e sombra, útil e inútil, são aspectos diferentes da totalidade, e no instante que escolhemos um lado e bloqueamos o outro, perturbamos o equilíbrio da natureza. Se queremos alcançar a totalidade e seguir o caminho da natureza, precisamos buscar o difícil processo de conter os opostos, integrando a sombra. Esta também foi uma descoberta de Jung. A psique humana consiste em luz e trevas, em masculino e feminino, e em incontáveis outras cisígias que coexistem num estado flutuante de tensão psíquica. Como os taoístas, Jung alertou contra a resolução dessa tensão através da identificação com um único polo, por exemplo, tentar apenas ser produtivo na vida. Jung percebeu que a valorização excessiva ou o superdesenvolvimento de qualquer aspecto singular da psique é perigosamente unilateral e geralmente resultava em doença psíquica, neurose e psicose. A alternativa recomendada por Jung era confrontar os opostos dentro de nós mesmos, a condição sine qua non do processo de individuação. Um dos principais caminhos para integrar nossos opostos interiores é o confronto consciente com a sombra, a parte escura da personalidade que contém as qualidades e atributos indesejáveis que nos recusamos a assumir. Enfrentar e assumir esses atributos é um processo difícil e doloroso. Isso porque a sombra, embora possa conter elementos positivos da personalidade, consiste fundamentalmente das nossas inferioridades, os aspectos primitivos, inadaptados e inconvenientes de nossa natureza que reprimimos devido a considerações morais, estéticas e socioculturais. Já que geralmente é vista como desprezível, vil e inútil, a sombra corresponde às imagens taoístas da árvore retorcida e do feio corcunda. Como a sombra, nenhuma nem outro parecem ter nenhum valor. Portanto, poderíamos dizer que existe, dentro de cada um de nós, uma árvore retorcida ou um chu corcunda. O errado é certo. Além de desvalorizar as características da nossa sombra, tendemos a ver nossos problemas físicos e emocionais como inúteis. Detestamos aquilo que está errado conosco, seja uma leve dor de cabeça ou estômago embrulhado, seja um sério caso de câncer ou depressão. Não damos valor às nossas doenças. Elas se interpõem no nosso caminho e tentamos eliminá-las. Essa atitude em relação à doença é uma atitude redutiva, causal, que reflete o modelo médico do Ocidente. Esse modelo presume que uma doença é má ou errada e que, uma vez removida a sua causa, o paciente se recuperará. Embora essa abordagem facilite a cura, sua ampla aplicação na cultura ocidental
cria uma atitude fundamentalmente negativa em relação aos sintomas e às doenças. Atitude essa que corresponde aos sentimentos iniciais do carpinteiro de Chuang-Tse em relação à velha árvore retorcida. As parábolas de Chuang-Tse oferecem-nos um outro caminho para o exame de nossos problemas. Assim como o corcunda aleijado e a árvore retorcida se beneficiam de sua condição, nós podemos encontrar algum bem nas nossas doenças. Na verdade, aquilo que está errado conosco em geral está absolutamente certo, no sentido de nos trazer um significado ou servir a algum propósito invisível. A existência de algo positivo em nossos sintomas e problemas é fundamental para a psicologia finalística de Jung. A proposta de Jung é a de que não devemos encarar nossas doenças apenas de uma maneira redutiva causal, mas também buscar sua direção e seu significado. De acordo com Jung, nossos sintomas e complexos neuróticos são arranjados elaborados, traçados pelo inconsciente como parte de um anseio por autorrealização. Em Two Essays in Analytical Psychology, 2 ensaios de psicologia analítica, Jung escreveu: eu mesmo conheci mais de uma pessoa que devia toda a sua utilidade e razão de ser a uma neurose, a qual forçou essas pessoas a um modo de vida que desenvolveu suas valiosas potencialidades. O vínculo entre a doença e a autorrealização foi desenvolvido ainda mais no livro de 1970 de Esther Harding, The Value and the Meaning of Depression, O Valor e o Significado da Depressão, onde ela demonstra que os estados depressivos são, em geral, tentativas criativas do self para impelir-nos a uma comunicação mais profunda com a nossa totalidade. Arnold Mindell acha que isso também se aplica aos sintomas somáticos. Num artigo publicado em Quadrant, ele afirmou: quanto mais trabalho com o corpo, mantendo minhas hipóteses no estado de suspensão temporária, mais aprecio e compreendo uma doença qualquer. Quando uma filosofia finalística combinada com a clara observação vier a substituir as terapias causais e os medos baseados na ignorância, o corpo deixará de ser visto como um demônio doente ou irracional. O corpo será visto como um processo, com sua própria lógica e sua sabedoria interior. Nas nossas neuroses e doenças físicas estão encaixados valores e padrões inconscientes essenciais para a totalidade. Para podermos descobrir seu significado, precisamos nos aliar às nossas doenças. Isso quer dizer que devemos prestar a mais cuidadosa atenção aos sintomas, sem formular hipóteses a priori ou tentar mudá-los. Um aspecto fundamental dessa abordagem é a ideia de que o que está acontecendo é certo, de algum modo, e devemos ajudá-lo. Mindell compara esse caminho, o trabalho sobre os sintomas e problemas, à opus alquímica, que começa com um corpo impuro e incompleto, necessitado de transformação. O corpo impuro, ou prima matéria, é equivalente às nossas dores, distúrbios e problemas cotidianos, que precisam ser alquimicamente cozidos e transformados para que seu significado se revele. Esse processo de cocção envolve o aquecimento daquilo que já está acontecendo, através de uma intensa focagem e amplificação. Os exemplos a seguir ilustram como esse processo funciona na prática. Inutilidade e individualidade. Além de nos ensinar a valorizar nossas doenças, as parábolas de Chuang-Tse nos dizem que, para desenvolver nosso pleno potencial, precisamos nos tornar inúteis para o mundo. Caso contrário, viveremos vidas amargas e insatisfeitas, maltratados e despojados de partes preciosas de nossa personalidade. A seu modo exagerado, Chuang-Tse está nos dizendo para vivermos como seres individuais.
Jung também enfatizou a importância de vivermos a singularidade da nossa vida. O elemento-chave no processo de individuação é o desenvolvimento da personalidade própria enquanto oposta à vida na coletividade. Jung sentia uma inquietação específica a respeito da situação crítica do indivíduo na sociedade moderna, pois observou que, no instante em que o indivíduo se associa à massa, sua singularidade é diminuída e obscurecida. Como Jolande Jacob indicou em The Way of Individuation, O Caminho da Individuação, é demasiado grande o número de pessoas que não vivem suas próprias vidas e geralmente quase nada conhecem de sua verdadeira natureza. Elas fazem um esforço violento para se adaptar, para não se diferenciar de nenhum modo, para fazer exatamente aquilo que as opiniões, regras, regulamentos e hábitos do ambiente exigem como sendo o certo. Elas são escravas daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros fazem, etc. E é isso que ocorre cada vez mais, quanto mais tentamos viver como membros médios da sociedade, casando, tendo filhos, nos estabelecendo em uma profissão estável e assim por diante. Essas normas são fatais, em especial para aqueles cujos padrões interiores se desviam tremendamente da média, como os artistas, os gênios, os padres e as freiras. Quanto mais nos alinhamos com os nossos próprios caminhos individuais, menos somos capazes de viver estritamente segundo as normas e valores coletivos. Para realizar a nossa totalidade, é preciso que nos libertemos dos sugestionamentos da psique coletiva e do mundo à nossa volta, e que estejamos dispostos a parecer inúteis ou estúpidos. Nas palavras de Lao Tse, abre aspas, quando o sábio superior ouve falar do caminho, ele o percorre com muita sinceridade. Quando o sábio mediano ouve falar do caminho, às vezes o segue, às vezes o esquece. Quando o sábio inferior ouve falar do caminho, ele dá sonoras gargalhadas. E se ele não der sonoras gargalhadas, esse não seria o caminho. Logo, se buscas o caminho, segue o som das gargalhadas. Fecha aspas. Lao Tse levou ainda mais longe a ideia de ser inútil, sugerindo que nos abstenhamos de sacrificar até mesmo um único fio de cabelo em benefício do mundo. Só assim o mundo estaria em ordem. Isso, mais uma vez, é um exagero. Lao Tse não quis dizer que devemos abandonar o mundo e nos tornar eremitas. O verdadeiro sábio tem como meta seguir sua própria natureza no mundo. Nas palavras de Chuang Tse, só o homem perfeito pode transcender os limites do humano e ainda assim não se retirar do mundo. Vive de acordo com a humanidade e ainda assim não prejudica a si mesmo. Dos ensinamentos do mundo, ele nada aprende. Ele possui aquilo que o torna independente dos outros. Fecha aspas. Em outras palavras, devemos ter como meta nos tornarmos nós mesmos e trazermos para o mundo aquilo que somos.